11º domingo do tempo comum. Nós estamos no ano A. O ano A, ele é regido pelo evangelista Mateus. E é muito importante nós entendermos a palavra de Deus e colocarmos em prática tudo aquilo que ela nos inspira. Porque senão não tem sentido participarmos da missa toda semana, todos os domingos, todos os dias. Que sentido tem? Não é? Então o convite, primeiramente, quando a gente ouve a palavra de Deus, é esforçar ao máximo para colocá-la em prática. Eu preciso absorver tudo aquilo que o Senhor me fala para poder, ao longo da semana, espalhar na minha rotina de vida. Quer seja no trabalho, na faculdade, lá no colégio, lá no setor de trabalho hostil, quer seja lá na minha família, em qualquer ambiente. A palavra de Deus, ela deve ser difundida por nós, agora não com palavras somente, mas com testemunho de vida. A prática daquilo que escutamos. Este é o grande pedido da igreja, a esperança de Deus também a nosso respeito, como foi a esperança a respeito do povo de Israel, por parte de Deus. Hoje, a segunda leitura, vou começar por aqui, a carta de São Paulo aos Romanos, nos afirma que fomos reconciliados pela morte do Filho. Então, somos salvos por Jesus. Aqui o convite de São Paulo à comunidade de Romanos é para que todos se espelhem em Jesus, para que todos olhem o seu caminho e se configurem a partir daquilo que Jesus deixou como legado. E São Paulo começa a carta assim: quando éramos ainda fracos, ou seja, pecadores, sem Deus no coração, sem estrutura sobre religião, sem fé, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Repete isso. A prova de que Deus nos ama e Ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja, ainda não aderimos ao Cristo. Ainda não o conhecíamos. Ainda não tínhamos feito uma experiência profunda com Ele. Eu acredito que aqui todos nós, de alguma forma, já fizemos uma experiência profunda com Jesus Cristo. E renovamos essa experiência a cada dia, em cada liturgia, em cada oração, em cada devoção. Por isso mantemos a nossa fé viva, acesa. E é necessário, sim, todos os dias fazer essa experiência com Cristo. Quando éramos inimigos de Deus, diz São Paulo, ou seja, não queríamos saber da fé, não entendemos ainda o caminho de Deus, o caminho do céu, a salvação. Fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Mesmo sem merecer, Deus nos amou enviando o seu Filho para morrer numa cruz. Eu estou falando aqui lá do tempo atrás, aquele primeiro povo. Nós também somos parte desse povo. Então Deus nos ama. Essa é a certeza da segunda leitura de hoje. O seu amor é provado numa cruz, olha lá. Como foi o amor de Deus por mim e por você. O sangue derramado para pagar o preço dos nossos pecados. A primeira leitura, nós temos aqui uma dinâmica muito bonita, embora tão conhecida por muitos de nós, certamente por todos, de alguma forma, mas sempre se renova a sua profundidade. Essa leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo
Êxodo é exatamente este tempo da saída, da passagem. Não é para ficar no lugar estagnado, mas é para sair, é para passar por ele. Então nós temos aqui nessa primeira parte, essa primeira leitura, exatamente uma espécie de um pré-anúncio por parte de Deus da sua aliança. Deus faz uma aliança, Deus já começa ali a fazer uma aliança com o seu povo. Então o que acontece? Nós temos aqui, o cenário é assim, ó, o povo recém-libertado, o povo que saiu do Egito, agora ele se encontra ali no deserto do Sinai. Nós ouvimos isso na leitura. E ali no Sinai, Deus chama Moisés para subir a montanha. Moisés vai subir a montanha para falar com Deus. É o ponto de encontro com Deus na montanha, o lugar sagrado da oração, do silêncio, o lugar de falar com Deus, o lugar de escutar a voz de Deus. E Deus fala ali a Moisés. E ele divide o seu relacionamento, a sua conversa com Moisés, em duas fases. A primeira, Deus recorda a Moisés aquele povo sofrido de Israel, ali na passagem pelo Egito, as maravilhas que Deus operou na vida daquele povo. Deus recorda, Deus faz questão de recordar a Moisés toda a trajetória. Para mostrar a dor? Não. O sofrimento? Também não. Para mostrar que aquele povo é um povo eleito, um povo forte, um povo que estava diante da graça de Deus, sendo animado por ela todos os dias em cada situação, um povo que não foi abandonado em momento algum. Um povo que teve a presença de Deus o tempo todo. Por isso Deus fez questão de recordar isso a Moisés. Não era um povo abandonado. Às vezes passamos por tantas dificuldades, né? Quantas vezes eu ouço numa visita, às vezes no hospital, ou até mesmo no leito em casa, algumas reclamações neste sentido. Será se Deus me ama, Pátria? Esse câncer, essa doença terrível, será se Deus está me castigando? Ou será se Ele me abandonou? Vamos recordar aqui, ó, o povo de Israel que passou por grandes tormentas. Talvez não tenha sido um câncer físico, mas teve um câncer espiritual, tirando desse povo toda a paz que ele tinha. Alegria. Imagina o deserto, aquela terra seca, árida, o povo que caminhava sem sentido, sem rumo, mas Deus estava ali cuidando. Aquele povo não estava abandonado. Assim também somos nós. Não estamos abandonados. Deus não nos abandona. Deus não abandona o barco da nossa vida. Está sempre presente conosco. Então ali Moisés ouve a voz de Deus. Deus fala. Moisés fica com o coração alegre para poder anunciar isso ao povo. Olha, Deus não abandonou vocês hora alguma. Vocês foram um povo escolhido por Deus. Um povo que experimentou a graça do amor de Deus, até mesmo no deserto, na dor e no sofrimento. Depois, o segundo ponto dessa conversa com Moisés é uma exortação para que o povo escute a voz de Deus e continue caminhando conforme o querer de Deus, para que ninguém se desvie, para que ninguém fuja do caminho certo. Por isso a igreja tem nos orientado o tempo todo, a liturgia da igreja com a sua beleza e a sua riqueza tem nos orientado para vivermos aquilo que Deus quer.
Que sentido então tem vir para a missa, ouvir a palavra de Deus, ou às vezes a gente nem ouve, né? É muito comum da gente vir para a missa e acontecer. O que foi mesmo a palavra? Lá no finalzinho eu não sei o que a palavra me. O que foi a palavra de Deus? O que eu ouvi da palavra de Deus? Estava voando, estava pensando em outras coisas. As preocupações me tiram diante do altar de Deus. A gente precisa estar concentrado de fato na missa, principalmente na hora da proclamação da palavra de Deus, das leituras, a primeira, a segunda, o retorno do salmo, o evangelho, e depois a extensão da palavra, que é a homilia. Ou então a gente sai vazio. E agora? O que eu vou viver lá fora? Com que eu vou me comprometer se eu não escutei? Então Deus pede ao povo para que aquele povo permaneça em sua palavra, continue escutando a sua palavra. Ali é a nova aliança que é gerada com aquele povo. Deus faz uma aliança, aliança de bênção, aliança de graça, aliança de milagre, para que aquele povo permaneça com Deus, para que aquele povo permaneça fiel à aliança, para que ninguém fuja, para que ninguém se desvie, para que ninguém deixe o seu olhar se desviar da graça de Deus, que se estabelece por meio da aliança. Deus continua fazendo essa aliança conosco. E nós? Mantemos a aliança com Deus? Somos fiéis a Deus? Até que ponto somos fiéis a Deus? Até que momento nós somos fiéis a Deus? Como tem sido a nossa fidelidade com Deus? Eu vou para a missa todo domingo. É pouco. Muito pouco. Pelo que Deus faz conosco, deveríamos ir para a missa todos os dias, sim ou não? E ainda seria pouco. Pelo que Deus faz por cada um de nós, deveríamos ficar 24 horas na presença de Deus, para retribuir um pouco do que Ele faz. Então veja bem, às vezes somos muito mesquinhas com Deus. O fato de vir para a missa só aos domingos, trazemos no coração de que já está bom, já está tudo certinho, a minha vida com Deus está ok, eu não pequei porque eu participei da missa domingo, não fiz mais que a minha obrigação de cristão, de católico. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus merece tanto da nossa parte e que nós devemos nos esforçar um pouco mais. Estou vindo para a missa todos os domingos? Ótimo, maravilha, bênção. Vamos progredir mais na fé? Vamos pegar a palavra de Deus lá, estudar em família, refletir em família, rezar em família. Vamos participar também dos movimentos da nossa igreja, das pastorais. Vamos participar das reuniões. Vamos participar com a nossa família, da graça de Deus, tocar nessa graça dia a dia, não só aos domingos. Que tempo eu tenho tirado para Deus quando eu estou fora do domingo? Qual é o tempo que eu tenho tirado para Deus? Qual é o tempo da minha vida que é reservado para Deus, lá na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia, na correria do meu dia a dia? Qual é o tempo? Ou é só aos domingos? O que Deus merece, além do domingo, da minha parte? O que eu posso oferecer para Deus, além do domingo, além da missa? Claro, a missa dominical é a missa importantíssima na nossa vida, a mais importante, porque aqui nós fazemos a Páscoa do Senhor. E aqui nós temos, diante da palavra de Deus, toda a liberdade, como o povo de Israel, de pedir: Senhor, me abençoe. Mas também de apresentar: Senhor, aqui estão as minhas dores,
aqui está o meu câncer, aqui está a minha doença física e espiritual, aqui está a situação da minha família, para que Ele nos coloque em seus braços e nos dê o consolo necessário. Às vezes a gente quer milagres, e sempre a gente quer milagres, né? Mas o que a gente faz para conseguir esses milagres? Todo milagre relatado na Bíblia tem participação humana, tem a parcela de contribuição do ser humano. Todo. Deus não fez nenhum milagre aleatório. Todos participaram do milagre. O milagre não depende só de Deus. Depende da minha parte também. Talvez por isso não experimentamos ainda aquele milagre de que eu tanto necessito. Porque eu ainda não fiz o suficiente. No Evangelho de hoje, Jesus chama seus 12 discípulos e envia os 12. Por que isso? Porque Jesus sentiu compaixão do povo. Compadeceu daquele povo porque estava cansado, abatido. Um povo que estava caminhando sem direção, ovelhas sem pastor. O povo vê a necessidade daquele povo e envia então os seus discípulos para uma missão. A mesma de Jesus: curar, libertar, ressuscitar os mortos, dar de comer a quem tem fome. A quem Jesus enviou os seus discípulos? Ao povo da casa de Israel. Somente ao povo da casa de Israel? Inicialmente sim. Porque era o povo que estava precisando de pastor. Estava precisando de direção. Mas Jesus não fechou o coração só ao povo de Israel. Não fechou a missão somente para o povo de Israel. Primeiramente ao povo de Israel. Vamos cuidar desse povo para que eles também ajudem depois no cuidado com os demais. Essa é a missão que Jesus coloca para os discípulos. E Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus fala aos discípulos: pede ao dono da messe para que ele envie trabalhadores. Depois Jesus dá a recomendação aos discípulos: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, olha o poder que Deus deu a eles, Jesus deu a eles. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. A missão bonita que os apóstolos receberam. Nós podemos nos configurar a esses apóstolos. E devemos nos configurar a eles. A missão é também repassada a todos nós, batizados. Levanta a mão os batizados. Essa missão é de todos nós também. E hoje a igreja abre as suas portas e faz o convite. Para quem quiser mais de perto, como, olha aqui, ó, nossa equipe, né? São várias. Poder de fato comungar dessa pastoral, viver esse sentido que Jesus deu aos apóstolos. Ide, anunciai o reino dos céus. Quer anunciar o reino dos céus de uma forma mais próxima? Procure a igreja. Dê seu sim. Não precisa ter medo nem vergonha. É para Deus, não é para o padre. Não é para o coordenador. Porque se for, nem vale a pena. É por amor a Deus, ao reino dos céus. O resto é consequência disso.
Sejamos com Deus compromissados, fiéis, porque Ele é fiel a todos nós. Feche um pouquinho seus olhos. Assim como o povo de Israel, nós também somos esse povo amado, povo escolhido, o povo que Deus quer derramar a sua graça. Apresente para o Senhor quais são as suas necessidades. Onde é que precisa mais graça na sua vida, na sua família? Em que ambiente hoje precisa mais da presença das mãos de Deus? Talvez seja na sua saúde, na saúde de alguém que você ama, numa situação de conflito familiar. Deixa Deus cuidar, como Ele sempre cuidou. Desde o início Ele cuidou. Ele não nos abandona. Nós o abandonamos. Que a graça dele nos alcance e refaça as nossas forças. Assim seja.